Isaías 37, a oração que Deus respondeu com livramento sobrenatural. Faça ela agora. Há momentos em que as palavras do mundo chegam como uma sentença final, um relatório fechado, uma ameaça que parece inevitável, uma voz que tenta convencer você de que não há mais saída. Foi exatamente assim, em Isaías 37. O rei Ezequias recebeu uma carta que não deixava margem para esperança. O inimigo não apenas ameaçava, ele zombava do Deus vivo, dizendo que nenhuma oração seria capaz de mudar aquele cenário. Mas Ezequias fez algo que revela um princípio espiritual poderoso. Ele não respondeu com argumentos, não reagiu com medo, não tentou negociar com a força humana. Ele subiu à casa do Senhor, abriu a carta diante de Deus e orou. Essa não foi uma oração longa. Foi uma oração alinhada, não foi barulhenta, foi profunda, não foi desesperada, foi confiante. Isaías 37 nos revela que há orações que não apenas confortam o coração, elas provocam o céu. Há clamores que fazem Deus se levantar em defesa dos seus. Há momentos em que o livramento não vem de um processo gradual, mas de uma intervenção sobrenatural, silenciosa e definitiva. Talvez hoje você também tenha recebido uma carta, uma notícia, um diagnóstico, um aviso, algo que tenta roubar sua paz e enfraquecer sua fé. Esta palavra não chega por acaso. Assim como Deus ouviu Ezequias, Ele continua ouvindo aqueles que colocam tudo diante dele com reverência e confiança. Enquanto você escuta esta mensagem, algo já está sendo reposicionado no mundo espiritual. Se essa palavra toca o seu coração, declare nos comentários, mesmo que seja simples: eu confio no livramento do Senhor. Essa declaração não é para mim, é um ato de fé que alinha sua voz com aquilo que Deus está prestes a fazer. Quando você declara, você participa. Quando você confessa, você concorda com o céu. E a história de Isaías 37 prova: Deus ainda responde orações com livramento sobrenatural. Diga nos comentários: creio que a minha oração foi ouvida. E permaneça aqui, porque a próxima parte revela como Deus age quando o inimigo acha que já venceu. Quando a ameaça chega por escrito, Deus chama você para o altar. Isaías 37 começa com um detalhe que muitos passam despercebidos, mas que carrega uma revelação espiritual profunda. A ameaça não veio apenas em palavras lançadas ao vento. Ela veio por escrito, uma carta formal, calculada, pensada para permanecer. O inimigo sabia que palavras faladas podem se dissipar, mas palavras registradas tendem a se repetir na mente, criando medo contínuo. Aquela carta não era apenas uma intimidação política ou militar. Era uma tentativa clara de estabelecer um decreto espiritual contrário ao povo de Deus. O conteúdo da carta não atacava apenas Ezequias. Ela afrontava diretamente o Deus de Israel. Dizia, de forma velada, que nenhuma oração seria suficiente, que nenhum livramento seria possível, que todos os deuses falharam e que o Deus vivo também falharia. Essa estratégia não mudou ao longo dos séculos. O inimigo ainda tenta convencer as pessoas de que Deus não age mais, de que o tempo passou, de que o céu está em silêncio. A carta em Isaías 37 representa tudo aquilo que tenta impor um fim antes da vontade de Deus se manifestar. Ezequias, como rei experiente, tinha alternativas humanas. Poderia convocar seus conselheiros, reorganizar o exército, buscar alianças com outras nações ou tentar negociar com o inimigo. Mas o texto revela algo decisivo. Ao ler a carta, ele não correu para o campo de batalha. Ele subiu à casa do Senhor. Esse movimento carrega um princípio espiritual imutável. Antes de reagir no natural, ele escolheu responder no espiritual. Antes de falar com homens, ele falou com Deus. Isso nos ensina que nem toda batalha deve ser enfrentada com ação imediata.
Algumas exigem primeiro um posicionamento espiritual. Há problemas que se agravam porque tentamos resolvê-los apenas com lógica, força ou controle. E há livramentos que só se manifestam quando reconhecemos que a solução não está em nossas mãos, mas no altar. Subir à casa do Senhor é reconhecer limites humanos e confiar no governo divino. O gesto mais poderoso de Ezequias não foi um discurso, foi um ato silencioso. Ele abriu a carta diante do Senhor. Ele não tentou esconder a ameaça, não minimizou o problema, não apresentou uma versão editada da situação. Ele simplesmente expôs. Isso revela que oração verdadeira não é performance, nem linguagem sofisticada. É transparência. Deus não espera que você organize sua dor antes de apresentá-la. Ele espera confiança suficiente para entregá-la como está. Quando Ezequias estende a carta diante de Deus, algo muda. O problema deixa de ser apenas humano e passa a ser espiritual. E quando uma situação entra nesse território, Deus assume a causa. Muitas pessoas se esgotam tentando vencer batalhas que não foram chamadas para lutar sozinhas. Isaías 37 nos lembra que há lutas que só são vencidas quando colocadas no altar. Talvez hoje você esteja vivendo algo semelhante. Não é apenas um pensamento, é algo concreto, um laudo médico, um processo judicial, uma resposta negativa, um aviso formal. Algo que parece definitivo e tenta impor medo, ansiedade e sensação de fim. Este texto não chega por acaso. Assim como naquela geração, Deus continua atento às ameaças que tentam se levantar contra os seus. Este primeiro passo é claro: leve ao altar. Abra diante do Senhor aquilo que tem pesado no seu coração. Não para convencer Deus, mas para declarar que você confia mais na palavra dele do que no que foi escrito contra você. Quando você faz isso, você sai do lugar de vítima e entra no lugar de dependência. E é nesse lugar que o livramento começa a ser gerado. Se essa palavra fala diretamente com você, faça uma declaração simples nos comentários como um selo de fé. Coloquei tudo diante do Senhor. Essa declaração não é simbólica. Ela marca uma decisão espiritual. Permaneça aqui, porque no próximo tópico você vai entender como Deus responde quando uma ameaça é entregue no altar. E por que o céu nunca permanece em silêncio diante da fé verdadeira. Quando a oração sobe, Deus responde com palavra, não com silêncio. Depois que Ezequias sobe à casa do Senhor e estende a carta diante de Deus, algo fundamental acontece em Isaías 37. O céu não permanece em silêncio. Deus responde, mas a resposta não vem imediatamente com ação visível. Ela vem primeiro com palavra. O Senhor envia Isaías ao rei com uma mensagem clara, direta e cheia de autoridade. Isso revela um princípio espiritual que muitos ignoram. Antes do livramento se manifestar no natural, Deus libera uma palavra no espiritual. Ezequias não recebeu um sinal no céu naquele momento. Não houve um barulho, não houve um exército de anjos visível, não houve mudança imediata no cenário externo. O que ele recebeu foi uma palavra profética. E isso é crucial. Porque quem aprende a confiar na palavra antes do resultado visível, sustenta a fé mesmo quando tudo ainda parece igual. Deus não responde à oração verdadeira com confusão. Ele responde com direção. A mensagem entregue por Isaías não foi genérica. Ela foi específica. Deus menciona o que o inimigo disse, expõe a arrogância dele e deixa claro que ouviu cada palavra. Isso nos ensina que nenhuma ameaça passa despercebida no céu, nenhuma afronta é ignorada, nenhuma lágrima é invisível. Quando você ora, Deus não apenas ouve o seu clamor, Ele também ouve o que foi dito contra você. Há pessoas que se frustram porque oram, esperando uma mudança imediata na situação. Mas Deus começa liberando uma palavra interior, uma convicção, uma paz que não faz sentido.
uma certeza silenciosa de que algo está sendo resolvido. Isaías 37 mostra que essa etapa não deve ser desprezada. A palavra de Deus é o sinal de que o processo já foi iniciado, mesmo que os olhos ainda não consigam perceber. Outro ponto poderoso é que Deus responde reafirmando quem Ele é. A mensagem não gira em torno da força de Ezequias, nem da capacidade do exército de Judá. Ela gira em torno da soberania do Senhor. Isso corrige um erro comum: achar que o livramento depende da intensidade da oração ou do mérito humano. O livramento acontece porque Deus é fiel à sua palavra e zeloso pela sua glória. Quando Deus fala, Ele também estabelece limites. O inimigo pode ameaçar, planejar e avançar, mas não ultrapassa o que o Senhor permite. Isaías 37 deixa claro que o mesmo Deus que ouviu a afronta também determina o desfecho. Isso traz descanso ao coração. Você não precisa controlar tudo quando confia em um Deus que governa tudo. Talvez você esteja em um tempo em que já orou, já colocou tudo no altar, mas ainda espera uma resposta visível. Este texto revela que, muitas vezes, a resposta já veio em forma de palavra, mas você precisa discernir. Deus pode estar falando através de uma convicção profunda, de um texto bíblico que insiste em retornar, de uma paz que permanece mesmo sem explicação lógica. O silêncio que você teme pode não ser silêncio. Pode ser Deus falando de outra forma. E há algo ainda mais profundo. Quando Deus libera a palavra, Ele está preparando você para sustentar o livramento que virá. A fé precisa ser fortalecida antes da vitória, para que você não atribua o resultado apenas ao acaso. A palavra gera alinhamento. O alinhamento gera confiança. E a confiança sustenta o milagre. Se você crê que Deus já está falando com você, mesmo antes de ver a mudança completa, declare nos comentários como um ato de fé consciente: eu recebo a palavra do Senhor. Essa declaração não é apressada, ela é madura. Permaneça aqui, porque no próximo tópico você vai entender por que Deus não apenas responde à oração, mas também confronta diretamente aquilo que se levantou contra você. Quando Deus entra na batalha, Ele confronta diretamente o espírito da afronta. Isaías 37 revela algo que muda completamente a forma como enxergamos o livramento. Deus não responde apenas protegendo o seu povo. Ele confronta diretamente aquilo que se levantou contra ele. A palavra liberada por meio do profeta Isaías deixa claro que o problema não era somente uma ameaça militar contra Jerusalém. A raiz do conflito era espiritual. O inimigo havia afrontado o Deus vivo, e isso exigia uma resposta à altura. Deus faz questão de expor a origem da arrogância do inimigo. Ele mostra que ouviu cada palavra de desprezo, cada tentativa de humilhação, cada declaração de superioridade. Nada passou despercebido. Isso revela um princípio espiritual fundamental. Quando alguém toca naquilo que pertence a Deus, não está lidando apenas com pessoas, está lidando com o próprio Senhor. E Deus não ignora afrontas feitas ao seu nome. Essa revelação traz descanso para quem está cansado de se defender sozinho. Muitas pessoas vivem tentando provar que estão certas, tentando se justificar, tentando responder a acusações, ataques e julgamentos. Isaías 37 mostra que há momentos em que Deus não pede que você se defenda. Ele pede que você confie. Porque quando a afronta ultrapassa o limite humano e entra no campo espiritual, o próprio Deus assume a resposta. Observe que Deus não minimiza o ataque. Ele não diz que foi exagero, nem que não foi tão grave. Pelo contrário, Ele reconhece a afronta e declara que ela foi dirigida contra ele. Isso é poderoso, porque mostra que Deus se identifica com aqueles que confiam nele. O ataque contra você, quando você anda em alinhamento, não termina em você. Ele sobe como uma afronta ao céu.
Outro ponto profundo é que Deus revela que conhece os movimentos do inimigo antes mesmo que eles aconteçam. Ele declara que sabe quando o inimigo se levanta, quando se assenta, quando sai e quando volta. Isso quebra a ilusão de que o adversário age no controle. Nada acontece fora do conhecimento de Deus. Nenhuma estratégia é surpresa. Nenhuma ameaça é maior do que a soberania do Senhor. Isaías 37 nos ensina que o livramento não começa quando o inimigo recua. Ele começa quando Deus estabelece autoridade sobre a situação. Antes da derrota visível do adversário, Deus já havia determinado o limite da sua ação. Isso significa que, mesmo quando tudo parece avançar contra você, há um limite invisível imposto pelo céu. Talvez você esteja vivendo um tempo em que se sente afrontado. Pessoas falaram, situações se levantaram, palavras tentaram te diminuir, te desestabilizar ou te fazer duvidar da fidelidade de Deus. Este texto deixa claro: Deus vê, Deus ouve e Deus confronta. Você não está esquecido. Você não está desprotegido. Você não está sozinho nessa batalha. Quando Deus entra na guerra, Ele não apenas neutraliza o ataque, Ele restaura a ordem. Ele reposiciona a verdade. Ele mostra quem realmente governa. Isaías 37 revela que o confronto espiritual antecede o livramento sobrenatural. Primeiro, Deus silencia a afronta no mundo espiritual. Depois ele manifesta a vitória no mundo natural. Se você crê que Deus está confrontando tudo aquilo que se levantou contra a sua fé, faça uma declaração simples nos comentários, como um ato de confiança. Deus luta por mim. Essa declaração não é presunção, é alinhamento com a verdade espiritual. Permaneça aqui, porque no próximo tópico você vai entender como Deus transforma ameaças em testemunhos e faz do que parecia o fim um sinal da sua glória. Quando Deus determina limites, a ameaça perde autoridade antes de recuar. Em Isaías 37, depois que Deus confronta a afronta e revela que conhece cada movimento do inimigo, ele faz algo ainda mais profundo: estabelece limites. Antes que o livramento se torne visível, Deus define até onde a ameaça pode ir. Esse é um princípio espiritual poderoso, porque revela que a vitória não começa quando o inimigo cai. Ela começa quando Deus diz: até aqui. O texto deixa claro que o avanço do adversário não acontece fora do controle divino. Mesmo quando parece que tudo está progredindo contra o povo de Deus, há uma linha invisível traçada pelo céu. O inimigo se move, planeja, ameaça, mas não ultrapassa aquilo que o Senhor permite. Isso quebra uma mentira comum: a ideia de que o mal age livremente enquanto Deus observa à distância. Isaías 37 mostra exatamente o oposto. Deus governa até mesmo os limites do ataque. Essa revelação traz descanso para quem vive em constante estado de alerta espiritual. Há pessoas que se cansam porque acreditam que precisam vigiar tudo, prever tudo, impedir tudo. Mas quando Deus entra na batalha, Ele assume o controle do território. A sua responsabilidade deixa de ser lutar, passa a ser confiar. E confiar não é passividade, é posicionamento espiritual. Deus declara que o inimigo voltaria pelo mesmo caminho por onde veio. Isso significa que a ameaça não apenas seria interrompida, mas revertida. Aquilo que parecia avanço se tornaria recuo. Aquilo que parecia domínio se tornaria vergonha. Essa é uma marca do agir de Deus. Ele não apenas interrompe planos malignos, ele os desfaz de forma que fique claro quem tem a autoridade final. Isaías 37 nos ensina que, quando Deus estabelece limites, o medo perde força antes mesmo da situação mudar. Porque a fé não se sustenta no que os olhos veem, mas no que o céu determina. Ezequias ainda estava cercado. As circunstâncias ainda não haviam mudado.
Mas espiritualmente a batalha já estava decidida, o limite já havia sido imposto. Talvez hoje você esteja vivendo esse intervalo, o momento em que você já orou, já recebeu a palavra, já entregou a afronta, mas ainda vê a ameaça ali. Este texto revela que isso não significa derrota, significa que o processo já está sob governo divino. O que parece demora pode ser apenas o tempo necessário para que a glória de Deus fique evidente. Quando Deus diz até aqui, Ele também está protegendo você. Nem toda batalha precisa chegar ao extremo para ser vencida. Há livramentos que acontecem sem que você precise passar por tudo o que o inimigo planejou. Deus encurta caminhos, corta acessos e fecha portas invisíveis. E muitas vezes você só percebe depois, quando olha para trás e entende que poderia ter sido pior. Mas não foi, porque Deus interveio. Isaías 37 revela que a ameaça perde autoridade antes de perder a força visível. O medo começa a cair antes do inimigo recuar. A paz começa a se estabelecer antes da notícia mudar. Esse é o agir silencioso e soberano de Deus. Ele trabalha enquanto você descansa nele. Se você crê que Deus já colocou limites naquilo que tenta te atingir, faça uma declaração simples nos comentários, como um ato de fé consciente. Deus já determinou o limite. Essa declaração não ignora a realidade, ela afirma a soberania do céu. Permaneça aqui, porque no próximo tópico você vai entender por que o livramento de Deus não depende da sua força, mas da fidelidade dele em cumprir o que prometeu. Quando Deus promete, o livramento não depende da sua força. Isaías 37 deixa algo absolutamente claro. O livramento que Deus libera não nasce da capacidade humana, mas da fidelidade divina. Em nenhum momento o texto exalta a força do exército de Judá, a estratégia de Ezequias ou a habilidade política do rei. Pelo contrário, tudo converge para um ponto central. Deus age porque prometeu agir. E quando Deus promete, a responsabilidade do cumprimento não recai sobre o homem, mas sobre o próprio Senhor. Esse princípio confronta uma mentalidade muito comum, a de que precisamos ser fortes o tempo todo para merecer a intervenção divina. Muitas pessoas se esgotam espiritualmente tentando sustentar uma imagem de fé inabalável, como se qualquer fraqueza anulasse o agir de Deus. Isaías 37 desmonta essa ideia. Ezequias não ora apresentando força, ele ora apresentando dependência. Ele não diz, eu consigo. Ele diz com suas atitudes, eu preciso de ti. Deus responde deixando claro que o livramento não viria porque Judá era poderosa, mas porque ele é fiel ao seu nome. Isso muda tudo, porque quando o livramento depende da sua força, você vive sob pressão. Mas quando depende da fidelidade de Deus, você pode descansar, mesmo em meio à ameaça. A confiança deixa de estar em você e passa a estar naquele que não falha. Isaías 37 também revela que Deus age para preservar a sua própria glória. Ele declara que defenderia Jerusalém por amor de si mesmo e por causa da aliança estabelecida. Isso significa que o livramento não é apenas uma resposta ao clamor humano, é uma manifestação do caráter de Deus. Ele age porque é justo, ele age porque é fiel. Ele age porque cumpre o que diz. Isso traz esperança para quem se sente fraco hoje. Talvez você esteja cansado, emocionalmente abatido, sem forças para lutar ou argumentar. Este texto revela que esse não é um impedimento para Deus agir. Muitas vezes é exatamente nesse lugar de fragilidade que a glória de Deus se manifesta com mais clareza. Porque quando não há força humana suficiente, fica evidente que foi o Senhor quem fez. Outro ponto profundo é que Deus não exige que Ezequias prove sua fé antes do livramento. A fé já foi demonstrada quando ele subiu à casa do Senhor e colocou tudo no altar.
A partir dali, Deus assume a responsabilidade. Isso ensina que fé não é insistência desesperada, é entrega confiante. É saber que, depois de entregar, você não precisa carregar novamente o peso. Isaías 37 nos convida a sair de um lugar de esforço excessivo e entrar em um lugar de confiança madura. Há batalhas que não são vencidas com mais força, mas com mais descanso em Deus. Quanto mais você entende quem Deus é, menos você precisa provar algo. O livramento flui do caráter dele, não da sua performance espiritual. Talvez hoje você esteja se cobrando demais, tentando ser forte o tempo todo, tentando não demonstrar medo, tentando sustentar tudo sozinho. Esta palavra é um alívio. O livramento não depende da sua força, depende da fidelidade de Deus. E fidelidade é algo que Ele nunca perde. Se essa verdade traz descanso ao seu coração, faça uma declaração simples nos comentários, como um ato de fé e rendição. Minha confiança está na fidelidade de Deus. Essa declaração não é fraqueza, é maturidade espiritual. Permaneça aqui, porque no próximo tópico você vai entender como Deus age de forma sobrenatural quando decide encerrar uma ameaça sem que você precise lutar. Quando Deus age no invisível, a batalha termina sem que você precise lutar. Isaías 37 nos conduz a um dos momentos mais impressionantes de todo o texto. O livramento acontece sem confronto humano. Não há estratégia militar. Não há avanço do exército de Judá, não há espada levantada. Deus age sozinho, no invisível, durante a noite. E isso revela um princípio espiritual profundo que muitos ainda não compreendem. Há batalhas que Deus não permite que você lute porque a vitória precisa deixar claro que veio exclusivamente dele. O texto declara que o anjo do Senhor saiu e feriu o exército inimigo. Não houve aviso prévio, não houve resistência, não houve explicação humana plausível. O que parecia uma ameaça incontrolável foi encerrado de forma silenciosa, definitiva e sobrenatural. Isso desmonta a lógica humana, que sempre associa vitória a esforço, confronto e desgaste. No reino de Deus, muitas vitórias acontecem enquanto você descansa. Esse agir de Deus ensina que o livramento não depende do barulho da guerra, mas da autoridade de quem governa todas as coisas. Enquanto Ezequias dormia, Deus trabalhava. Enquanto o povo descansava, o céu se movia. Isso confronta diretamente uma mentalidade religiosa cansada, que acredita que quanto mais luta, mais fé demonstra. Isaías 37 mostra o oposto. A fé madura sabe quando orar, quando confiar e quando simplesmente descansar. Há pessoas que estão exaustas porque insistem em lutar batalhas que Deus nunca pediu que elas enfrentassem. Tentam se defender, se justificar, reagir, explicar, provar, responder. Mas quando Deus decide agir, Ele encerra a ameaça sem que você precise se expor, se desgastar ou se ferir. O livramento sobrenatural não deixa marcas de guerra, ele deixa testemunhos de soberania. Outro ponto poderoso é que Deus age no tempo certo. Não foi imediatamente após a oração, nem no auge da ameaça visível. Foi no momento exato em que ninguém poderia atribuir a vitória a fatores humanos. Isso revela que o tempo de Deus não é atraso, é estratégia. Ele espera até que fique claro que somente Ele poderia fazer. E quando Ele faz, não resta dúvida sobre a origem do livramento. Isaías 37 também nos ensina que o inimigo cai sem entender o que aconteceu. Não há reação, não há defesa, não há explicação. O que parecia forte desmorona de uma vez. Isso é importante porque há ameaças que não precisam ser confrontadas, precisam ser encerradas. E Deus sabe exatamente como fazer isso. Há situações que, se você tentasse resolver, se tornariam longas e dolorosas. Mas quando Deus assume, Ele resolve de forma limpa e completa. Talvez hoje você esteja vivendo um cansaço profundo, não apenas físico, mas emocional e espiritual.
Você já orou, já confiou, já recebeu a palavra, mas ainda sente o peso da espera. Este texto revela algo libertador. Enquanto você descansa em Deus, Ele trabalha no invisível. O silêncio não é ausência de ação. É o cenário onde Deus está operando longe dos seus olhos. Quando Deus age assim, Ele também protege você das consequências da guerra. Você não precisa carregar traumas, culpas ou marcas de confronto. O livramento vem como uma resposta direta do céu, preservando sua vida, sua fé e sua paz. Isaías 37 nos mostra que a vitória sobrenatural não exige que você se torne mais duro, ela exige que você se torne mais confiante. Há batalhas que terminam sem anúncio. Um dia você acorda e percebe que aquilo que te ameaçava já não tem mais força. A pressão cessou, o medo perdeu o domínio, a situação mudou sem explicação lógica. Esse é o agir silencioso de Deus, encerrando ciclos que pareciam intermináveis. Se você crê que Deus está trabalhando no invisível enquanto você descansa nele, faça uma declaração simples nos comentários, como um ato de fé consciente e madura. Deus está agindo por mim, mesmo quando não vejo. Essa declaração não é passividade, é confiança profunda. Permaneça aqui, porque no próximo tópico você vai entender por que o livramento de Deus não apenas remove a ameaça, mas restaura completamente a sua paz e sua autoridade espiritual. Quando Deus remove a ameaça, Ele restaura sua paz e reposiciona sua autoridade. Isaías 37 não termina apenas com a retirada do inimigo, termina com a restauração completa do ambiente espiritual. Quando Deus encerra a ameaça, Ele não deixa resíduos de medo, nem espaços abertos para que a mesma opressão retorne. O livramento sobrenatural vem acompanhado de algo igualmente poderoso: a restauração da paz e o reposicionamento da autoridade daquele que confiou. Isso é essencial compreender, porque muitos acreditam que a vitória é apenas o problema acabar. Na verdade, para Deus, a vitória inclui restaurar quem foi pressionado durante a batalha. Depois da intervenção divina, Jerusalém não precisou reconstruir muros derrubados, nem se reorganizar após um confronto. A cidade permaneceu de pé, intacta, preservada. Isso revela um padrão do agir de Deus. Quando Ele luta por você, Ele não apenas elimina o perigo, Ele preserva sua estrutura interior. O inimigo tenta vencer antes mesmo do confronto, gerando desgaste emocional, confusão mental e perda de confiança. Mas quando Deus entra na guerra, Ele devolve clareza, segurança e estabilidade. A paz que surge após o livramento não é alívio momentâneo, é paz estabelecida. Isaías 37 mostra que o medo perde o poder de governar. A ameaça não deixa ecos. A opressão não cria raízes. Deus não resolve parcialmente. Ele resolve de forma completa, fechando portas que o inimigo tentou usar para retornar. Isso ensina que o livramento verdadeiro não deixa você em estado de alerta constante. Ele devolve descanso. Outro aspecto profundo é o reposicionamento da autoridade espiritual. Ezequias, que havia sido afrontado e ameaçado, permanece como rei, firme em seu lugar. O inimigo tentou desestabilizar sua liderança, sua confiança e sua fé. Mas após a intervenção divina, fica claro quem governa e quem foi derrotado. Isso acontece também na vida espiritual. Quando Deus age, Ele não apenas silencia a voz contrária, Ele reafirma quem você é nele. Muitas pessoas recebem livramento, mas continuam vivendo como se ainda estivessem sob ameaça. Carregam medo, desconfiança e insegurança, como se o inimigo ainda tivesse poder. Isaías 37 nos ensina que, quando Deus encerra uma batalha, você precisa aceitar a restauração completa. Permanecer com medo depois da vitória é como continuar lutando uma guerra que já acabou.
Deus não espera que você sobreviva, Ele espera que você viva em paz. O livramento sobrenatural também redefine a forma como você enxerga o futuro. Antes, tudo parecia incerto. Agora, há direção. Antes, havia tensão. Agora, há estabilidade. Deus não apenas remove a crise atual, Ele ajusta sua visão para que você caminhe com mais confiança nos próximos passos. A experiência do livramento fortalece a fé, amadurece a confiança e aprofunda a dependência em Deus. Isaías 37 deixa claro que a paz restaurada não vem da ausência de problemas futuros, mas da certeza de quem governa quando eles surgirem. Depois dessa experiência, Ezequias sabe algo que ninguém pode tirar dele. Deus responde, Deus age e Deus livra. Essa certeza se torna uma fortaleza interior que nenhuma ameaça consegue derrubar. Talvez você tenha vivido um tempo prolongado de pressão, medo ou desgaste. Mesmo depois de orar, ainda sente dificuldade de descansar. Este texto é um convite a aceitar a restauração completa que Deus oferece. Não apenas o fim da ameaça, mas o retorno da paz. Não apenas o silêncio do inimigo, mas a firmeza interior que Deus quer estabelecer em você. Se você crê que Deus está restaurando sua paz e reafirmando sua autoridade espiritual após essa batalha, faça uma declaração simples nos comentários, como um selo de fé e gratidão. Deus restaurou minha paz. Essa declaração não é apenas um agradecimento, é uma afirmação de que você aceita viver no lugar que Deus preparou após o livramento. Permaneça aqui, porque no próximo tópico você vai entender como esse testemunho não termina em você, mas se transforma em sinal vivo da fidelidade de Deus para outros. Quando Deus transforma o livramento em testemunho, a vitória se multiplica. Isaías 37 nos conduz a uma compreensão ainda mais profunda do agir de Deus. O livramento nunca é apenas individual. Quando Deus intervém de forma sobrenatural, Ele não encerra a história no silêncio. Ele transforma a experiência em testemunho vivo. A vitória que começa no secreto se torna sinal público da fidelidade divina. Isso acontece porque Deus não age apenas para aliviar a dor de um coração, mas para revelar sua glória de maneira que outros também sejam fortalecidos pela fé. Após a derrota do inimigo, não restou dúvida sobre a origem do livramento. Não houve interpretação alternativa. Não houve explicação humana convincente. Ficou claro que foi Deus quem agiu. E é exatamente assim que o testemunho se estabelece. Quando a intervenção divina é tão clara que ninguém consegue atribuí-la ao acaso. O testemunho não nasce da ausência de luta, mas da evidência de que Deus esteve presente no meio dela. Esse princípio é essencial, porque há pessoas que recebem livramento, mas tentam seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Isaías 37 nos mostra que o agir de Deus merece ser reconhecido, lembrado e transmitido. O testemunho não exalta o sofrimento, nem glorifica a ameaça. Ele glorifica o Deus que respondeu. E quando você reconhece publicamente o que Deus fez, sua fé se fortalece e a fé de outros também é despertada. O testemunho também tem uma função espiritual estratégica. Ele fecha portas para o medo retornar. Quando você verbaliza o que Deus fez, você consolida a vitória no seu interior. O inimigo perde espaço porque a memória da fidelidade de Deus se torna mais forte do que a lembrança da ameaça. Isaías 37 revela que o livramento não termina no evento. Ele se estabelece na memória espiritual do povo. Outro aspecto poderoso é que o testemunho quebra ciclos de opressão coletiva. Aquilo que o inimigo tentou usar para humilhar se transforma em prova pública da soberania de Deus. A história que era para terminar em derrota passa a ser contada como exemplo de confiança, oração e intervenção sobrenatural. E isso muda a atmosfera ao redor.
Pessoas que estavam com medo passam a ter esperança. Corações que estavam enfraquecidos voltam a crer. Deus sabe que a fé se alimenta de lembranças vivas. Por isso, Ele permite que certos livramentos sejam conhecidos, não para exaltar o homem, mas para ensinar que Ele continua ativo, atento e poderoso. Isaías 37 nos ensina que o testemunho é uma extensão do livramento. Ele prolonga o efeito da vitória no tempo e no coração das pessoas. Talvez você ainda esteja no processo. Talvez o livramento já tenha começado, mas ainda não se manifestou por completo. Este texto revela algo importante. Quando Deus age, Ele já está preparando o testemunho. Mesmo antes de você perceber, sua história está sendo moldada para fortalecer outros. Aquilo que hoje parece pesado pode se tornar amanhã uma fonte de esperança para alguém que enfrenta a mesma batalha. O testemunho também reposiciona você. Você deixa de se enxergar apenas como alguém que passou por uma crise e passa a se reconhecer como alguém que experimentou a fidelidade de Deus. Isso muda sua postura, sua confiança e sua forma de orar. A próxima batalha não será enfrentada com o mesmo medo, porque agora você carrega uma lembrança viva do livramento. Isaías 37 nos mostra que Deus não desperdiça nenhuma experiência entregue a Ele. Tudo o que foi colocado no altar pode se transformar em sinal da sua graça. E quando isso acontece, a vitória deixa de ser isolada, ela se multiplica. Se você crê que o livramento que Deus está trazendo à sua vida também se tornará testemunho para fortalecer outros, faça uma declaração simples nos comentários, como um ato de fé e gratidão. Meu testemunho glorifica a Deus. Essa declaração sela no seu coração a certeza de que sua história não termina na dor, mas na glória de Deus. Permaneça aqui, porque no próximo tópico você vai entender como a memória do livramento se torna uma fortaleza espiritual para as batalhas futuras. Quando a memória do livramento se torna fortaleza, o medo perde espaço nas próximas batalhas. Isaías 37 nos conduz a uma dimensão ainda mais profunda do livramento, a memória espiritual. Deus não age apenas para resolver uma crise pontual. Ele age para construir uma fortaleza interior que sustentará você nas batalhas futuras. A experiência do livramento se transforma em referência viva, em base de fé, em um marco que redefine como você reage diante de novas ameaças. Aquilo que Deus fez no passado passa a proteger o seu presente. Depois que o inimigo é derrotado, o maior risco não é a volta da ameaça externa, é o esquecimento interno. Quando a memória do livramento se enfraquece, o medo encontra espaço para retornar, mesmo sem motivo real. Isaías 37 nos ensina que lembrar do que Deus fez não é nostalgia espiritual, é estratégia de sobrevivência. A lembrança da fidelidade de Deus se torna um escudo contra a ansiedade, a dúvida e a insegurança. Essa memória não é apenas mental, ela é espiritual. Ela se manifesta como confiança firme, como descanso que permanece mesmo diante de cenários incertos. Quem se lembra do livramento não entra em pânico com facilidade. Quem carrega essa lembrança não se deixa dominar por vozes contrárias. A memória do agir de Deus reposiciona a mente e fortalece o coração antes mesmo que a próxima batalha se forme. Muitas pessoas enfrentam novas crises com o mesmo medo de antes, porque não consolidaram a vitória anterior no interior. Elas receberam o livramento, mas não permitiram que ele se transformasse em convicção. Isaías 37 revela que o livramento precisa ser lembrado, celebrado e guardado. Quando isso acontece, a fé deixa de ser frágil e passa a ser construída sobre experiências reais com Deus. Outro aspecto poderoso é que a memória do livramento muda a forma como você ora. Você não ora mais tentando convencer Deus de quem Ele é.
Você ora a partir da certeza do que ele já fez. A oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um clamor confiante. A lembrança da intervenção divina ajusta o tom da sua fé e elimina a sensação de abandono. Isaías 37 nos mostra que o povo não apenas sobreviveu à ameaça, ele aprendeu algo sobre Deus. Aprendeu que o Senhor ouve, responde, confronta, age e livra. Esse aprendizado se transforma em herança espiritual. Ele atravessa o tempo, fortalece gerações e impede que o medo volte a governar o coração coletivo. O livramento de ontem protege o povo hoje. Talvez você esteja diante de uma nova situação que tenta despertar antigos medos. A pressão pode até ser diferente, mas a sensação é parecida. Este texto revela que você não começa do zero. Você carrega experiências reais com Deus. Você tem referências espirituais que provam que o céu já interveio antes. A memória do livramento não elimina desafios, mas elimina o desespero. Quando a lembrança do agir de Deus é viva, o medo perde autoridade rapidamente. Ele até tenta se aproximar, mas não encontra espaço para se instalar. A confiança ocupa o lugar da ansiedade. A paz ocupa o lugar da tensão. A fé ocupa o lugar da dúvida. Isso não acontece por força de vontade, mas pela certeza de quem Deus é e do que Ele já fez. Isaías 37 nos ensina que Deus não apenas livra, Ele ensina por meio do livramento. Cada intervenção divina carrega uma lição, um fortalecimento, um amadurecimento espiritual. E quando você guarda essa lição no coração, você não enfrenta o futuro com fragilidade, mas com firmeza. Se você crê que a memória do livramento de Deus está se tornando uma fortaleza dentro de você, faça uma declaração simples nos comentários, como um ato de fé consciente. Eu me lembro do que Deus já fez. Essa declaração não olha para trás com medo, ela olha para frente com confiança. Permaneça aqui, porque no próximo e último tópico você vai entender como Isaías 37 nos conduz a uma oração final que sela o livramento e ativa descanso completo no coração. Quando a oração sela o livramento, o coração entra em descanso completo. Isaías 37 nos conduz ao encerramento perfeito de todo esse processo espiritual. A oração que sela o livramento e estabelece descanso definitivo no coração. Depois da ameaça exposta, da palavra liberada, do confronto espiritual, dos limites impostos, da intervenção invisível e da restauração da paz, há algo que precisa ser consolidado: o descanso interior. Deus não livra apenas para resolver um problema. Ele livra para reposicionar o coração em um lugar de confiança profunda e permanente. O descanso que surge aqui não é a ausência de desafios futuros. É a certeza de que, independentemente do que venha, Deus continua governando. Isaías 37 nos ensina que a oração não termina quando a ameaça cai. Ela termina quando o coração se aquieta. Enquanto ainda há inquietação, a fé não concluiu o ciclo. Mas quando a oração gera descanso, o livramento está completo. Essa é uma das maiores marcas da oração que Deus responde. Ela não deixa você em estado de alerta constante, esperando o próximo ataque. Ela silencia o medo, desacelera a mente e estabiliza o coração. A ameaça pode até ter sido intensa, mas não deixou raízes. O livramento foi tão profundo que o interior foi preservado. Isso revela um Deus que não apenas resolve situações externas, mas cuida do mundo interior daqueles que confiam nele. Isaías 37 mostra que depois de tudo o que aconteceu, não há correria, não há celebração exagerada, não há exaltação humana. Há silêncio, há paz, há governo estabelecido. Isso é extremamente significativo. O verdadeiro livramento não precisa ser barulhento. Ele é reconhecido pela paz que permanece quando tudo se acalma. Quando Deus encerra uma batalha, Ele encerra por completo.
Muitas pessoas recebem respostas, mas continuam emocionalmente presas àquilo que já passou. Revivem a ameaça, relembram a dor, antecipam novos problemas. Isaías 37 nos convida a algo mais profundo: confiar que Deus já encerrou o ciclo. A oração que sela o livramento não revisita o medo, ela afirma a soberania de Deus e escolhe descansar nela. Agora, faça desta oração não apenas palavras ouvidas, mas palavras assumidas. Onde você estiver, com o coração aberto, acompanhe em espírito. Senhor Deus, assim como fizeste em Isaías 37, eu coloco diante de ti tudo aquilo que tentou me amedrontar, me paralisar e me fazer duvidar da tua fidelidade. Eu reconheço que nenhuma ameaça é maior do que o teu poder. Nenhuma palavra contrária é mais forte do que a tua palavra. Eu descanso na certeza de que tu ouves, respondes e ages no tempo certo. Onde havia medo, estabelece tua paz. Onde havia opressão, estabelece teu governo. Onde havia incerteza, estabelece confiança. Eu recebo o livramento que vem do Senhor e escolho descansar, sabendo que tu és fiel em todas as tuas promessas. Amém. Essa oração não encerra apenas um vídeo, ela encerra um ciclo espiritual. Ela declara que você não vive mais sob a autoridade da ameaça, mas sob a autoridade de Deus. Ela sela no seu coração que o livramento não foi temporário, nem frágil, mas sustentado pelo próprio Senhor. Isaías 37 termina nos ensinando que a oração correta não apenas muda situações, ela muda quem ora. E quando o coração muda, o ambiente ao redor inevitavelmente acompanha. O descanso que nasce dessa oração não é ausência de desafios, mas presença constante de confiança. É saber que se Deus livrou antes, Ele continuará livrando. Agora, como um ato final de fé, não apenas assista, declare, porque a declaração consolida aquilo que foi orado. Escreva nos comentários, com convicção e calma: eu recebo o livramento do Senhor e descanso nele. Essa declaração não é simbólica, ela é espiritual. Ela marca o fim de uma ameaça e o início de um tempo de paz. E lembre-se, não é o fim, é o começo de um novo tempo sob o cuidado de Deus. Permaneça nesse lugar de confiança, porque quem aprende a orar como Ezequias aprende, também a descansar como alguém que sabe. Deus já respondeu.